Eles arranjaram um encontro às cegas para a tímida rapariga surda, como uma brincadeira. O que o pai solteiro e CEO fez deixou-os paralisados. O zumbido das luzes fluorescentes ecoava suavemente pelo piso aberto da Genevans Medical Technologies, uma das empresas de biotecnologia mais respeitadas do estado. Numa sala de conferências com paredes de vidro, situada na extremidade do 27º andar, três gerentes médios reuniam-se para tomar café e trocar maledicências. Kyle recostou-se na cadeira, com os braços cruzados. Um sorriso irônico surgiu nos seus lábios. Ele não é real, murmurou. Quem? Daniel. Bonnie ergueu uma sobrancelha. Kyle zombou. Por favor, ninguém é assim tão perfeito. O CEO viúvo que cria uma criança de 6 anos ainda encontra tempo para verificar os estagiários e ajudar os zeladores a consertar a máquina de venda automática. Por favor, Max riu, acenando com a cabeça. Ele leva a sua filha, Ruby, aos piqueniques da empresa. Todos acham que ele é uma espécie de santo, mas santos não são promovidos, acrescentou Kyle com severidade. E ele está a 2 votos do Conselho de Administração de supervisionar a expansão nacional. Isso deveria ter sido um de nós. Bonnie olhou em volta antes de baixar a voz. Então, o que estás a pensar? Os olhos de Kyle brilharam. Expor a farsa. Coloque-o numa situação em que a sua bondade não seja mais conveniente. Vamos ver se ele continua sendo o senhor bonzinho. O plano se desenrolou rapidamente. Através de um amigo num aplicativo de namoro, eles arranjaram um encontro às cegas para Daniel. Ela era bonita, inteligente e gentil, mas também surda. Lena Park, redatora de conteúdo para organizações sem fins lucrativos, conhecida por sua presença gentil e mente afiada. O seu perfil tinha sido praticamente ignorado, exceto por eles, que viram nela uma cobaia perfeita. Enviaram um convite anônimo a partir de um perfil de correspondência selecionado, sugerindo um jantar no Riverside Grill, um restaurante sofisticado e bem iluminado perto do rio, conhecido pelas suas cabines íntimas e excelente acústica. Kyle já tinha providenciado uma pequena câmara sem fios escondida num arranjo floral no centro da mesa. Max testou a transmissão no seu telemóvel. Está perfeito, disse ele com clareza cristalina. Veremos todas as reações. Bonnie bateu com as unhas na mesa. A excitação misturava-se com algo mais amargo. Então, qual é o objetivo final? Kyle inclinou-se com voz baixa e deliberada. Quando ela chegar e ele perceber que ela é surda, uma de 2 coisas acontecerá. Ou ele fica constrangido e desiste, expondo-se, ou tenta fingir e estraga tudo, também se expondo. Max assentiu. Capturamos o momento. Carregamos no fórum interno. Deixamos a direção ver que o menino de ouro se quebra sob pressão. Bonnie riu, inquieta, mas intrigada. Isso é frio. A voz de Kyle endureceu, assim como ser preterido ano após ano. Ele levantou-se e ajeitou o blazer. Olhou para o tablet, mostrando a reserva para o jantar. Todos são gentis, disse ele, citando com um sorriso até que a gentileza se torne inconveniente. Enquanto saíam, confiantes e presunçosos, nenhum deles questionou a ética. Não estavam à procura da verdade. Queriam uma falha na armadura. E hoje à noite, às 19 horas, tinham a certeza de que a encontrariam. Daniel Reed chegou ao Riverside Grill 15 minutos antes, como sempre fazia para reuniões importantes. Mas esta não era uma apresentação ao conselho. Era pessoal, e isso tornava tudo muito mais nervoso. Ele parou antes de entrar no restaurante, puxando suavemente a gola da camisa. As palavras de Ruby ecoavam em sua mente. Papai, não se esqueça de sorrir. Mamãe disse. Seu sorriso é como a luz do sol. A lembrança o aqueceu, suavizando a rigidez em seus ombros. Ele respirou fundo e entrou. O maître levou-o a uma mesa de canto, semi-privada, mas aberta o suficiente para uma observação sutil, perfeita para a câmara escondida entre os talheres no centro da mesa. Pediu água, ajeitou as mangas e verificou o telemóvel. Nenhuma mensagem nova. Olhou para a entrada. Então ela entrou. Lena Park movia-se com uma graça silenciosa. O vestido era de um tom simples de azul, do tipo que complementava sem chamar a atenção. O cabelo loiro estava preso atrás das orelhas, revelando brincos delicados de prata, mas foram os olhos dela que o atraíram, focados, examinando cada rosto, cada boca.
Ela parou para olhar para o anfitrião, observando atentamente enquanto ele falava. Ela estava a ler os lábios dele. A expressão de Daniel não mudou, mas por dentro algo clicou. Ele sabia que ela era surda. Não houve momento de hesitação, nem sinal de desconforto. Quando Lena se virou e se aproximou da mesa, os seus passos eram medidos, mas inseguros. Daniel levantou-se e cumprimentou-a, não com gestos desajeitados ou fala exagerada, mas com as mãos. Ele sinalizou: muito prazer em conhecê-la. Lena congelou no meio do passo. Os seus olhos arregalaram-se. Por um momento, ela apenas ficou a olhar para ele. Então, lentamente, a sua postura relaxou. A respiração que ela estava a aprender escapou e os cantos dos seus lábios se curvaram para cima em descrença. Ela respondeu em linguagem de sinais. Você sabe linguagem de sinais? Daniel assentiu, formando um sorriso discreto. Sim, não perfeitamente, mas estou a aprender. De uma cabine no andar superior, Kyle assistia à transmissão na tela do seu telemóvel. Bonnie inclinou-se sobre o ombro dele. Max tomou um gole da sua bebida, esperando pelos fogos de artifício, mas não houve nenhum. Em vez disso, o homem que eles esperavam que se contorcesse estava agora sentado em frente à mulher que eles escolheram como isca. E ele estava a fazer sinais com fluidez, calma e sinceridade. Bonnie pestanejou. Ele é fluente? Kyle não respondeu. A sua mandíbula apertou-se à mesa. Lena acomodou-se na sua cadeira, ainda tentando processar o que estava a acontecer. Sem piedade, sem confusão, apenas gentileza. Daniel entregou-lhe um menu e assinou. Quer que eu os traduza ou você lê lábios? Lena abanou a cabeça levemente. Um pequeno sorriso brincava no canto da sua boca. Eu leio, mas obrigada. Ela esperava os sorrisos tensos de sempre, palavras atrapalhadas, desculpas repentinas. Em vez disso, encontrou algo que quase tinha desistido. Respeito. E pela primeira vez em muito tempo, Lena Park permitiu-se sentir algo desconhecido à mesa de jantar. Esperança. A luz das velas tremeluzia suavemente entre eles, lançando um brilho quente que suavizava os contornos de tudo ao redor. O restaurante fervilhava com conversas suaves e o tilintar ocasional dos talheres. Mas a sua cabine parecia um casulo silencioso, isolado por algo não dito, algo terno. Daniel falava com a voz e com as mãos, fluindo perfeitamente entre palavras faladas e linguagem gestual. Cada movimento era fluido, deliberado e calmo. Quando o empregado trouxe os menus e começou a enumerar os pratos especiais, Daniel olhou para Lena e começou a sinalizar cada palavra lentamente, gentilmente, com a facilidade de alguém que há muito se sente confortável no silêncio. O robalo é a especialidade da casa, disse ele em voz alta enquanto gesticulava. Mas o risoto de cogumelos é o que eu costumo pedir quando venho aqui. Lena observou o primeiro com curiosidade cautelosa. Então, lentamente, sua expressão suavizou-se, tornando-se mais calorosa. Ela acenou com a cabeça, escolhendo o risoto. Não por causa da sugestão dele, mas talvez porque era a primeira vez em anos que alguém a fazia sentir-se incluída sem transformar isso num espetáculo. Enquanto faziam o pedido, Daniel teve o cuidado de não explicar demais, de não compensar em excesso. Ele não tratou a surdez dela como um problema a ser resolvido, apenas como parte da conversa. A sutileza disso, o respeito embutido em cada gesto, era desarmante. Lena se viu inclinando-se ligeiramente para a frente com os olhos mais brilhantes. Ela sinalizou: eu escrevo histórias. Daniel sorriu. Para quem? Organizações sem fins lucrativos. Pessoas que não têm voz. Eu ajudo a contar as suas histórias. Ele acenou com a cabeça com sincera admiração. Isso é lindo. Encorajada, Lena continuou a contar como trabalhava em casa, como gostava de rotinas, como sempre adicionava um pouco de canela ao seu café, mesmo odiando canela. As suas mãos moviam-se mais livremente agora, e Daniel acompanhava cada sinal com atenção concentrada. Então, a sua expressão escureceu ligeiramente. 12 encontros, ela sinalizou lentamente. 12 vezes eles foram embora após 10 minutos. Ou pior, ficaram e me ignoraram. Ela fez uma pausa, com os olhos brilhantes. Eles não me viram, apenas a rapariga surda. Daniel não se apressou em confortá-la. Ele não disse, isso é terrível, ou você merece melhor. Ele apenas olhou para ela com olhos que realmente haviam e acenou lentamente com a cabeça como se dissesse, estou aqui,
Estou a ouvir. Então foi a vez dele. A minha filha, Ruby, começou ele, com as mãos movendo-se com uma mistura de habilidade e carinho paterno. É obcecada por dinossauros e sumo de couve. Lena pestanejou, depois riu, um som suave e repentino, como algo que a surpreendeu. O seu riso não ecoou, não chamou a atenção, mas mudou algo no ar. Daniel sorriu. Não me perguntes por quê, disse ele. Ela diz que isso a torna forte como um tricerátopo. Negativo. Lena riu novamente, desta vez cobrindo a boca com uma mão. Os seus ombros relaxaram, os seus olhos sorriram, e então, assim que as refeições chegaram. Um acidente. Um jovem empregado de mesa, afastando-se de outra mesa, esbarrou na mesa deles. Foi um empurrão suave, mas suficiente para sacudir a mesa. O copo de água de Lena tombou, derramando-se sobre a toalha de mesa branca e encharcando a bainha do seu vestido azul claro. Ela suspirou baixinho, assustada, e as suas mãos se moveram rapidamente em direção ao colo, tentando secar a água com um guardanapo. Mas antes que ela pudesse fazer mais, Daniel já se tinha levantado. Não se preocupe, disse ele, já a enfiar a mão no bolso do casaco. De lá, tirou um lenço dobrado do tipo antigo, bordado num canto. Com calma e cuidado, ajoelhou-se ao lado dela e gentilmente secou o tecido do vestido. Sem invasividade, sem pressa, apenas presente, respeitoso. Então, sem hesitar, tirou o casaco e colocou-o levemente sobre os ombros dela. Isto vai mantê-la aquecida até secar, disse ele. Depois acrescentou em sinal, está tudo bem. Lena congelou por um momento, com os olhos arregalados. Não era o gesto em si, era a maneira como ele o fez. Sem constrangimento, sem desculpas forçadas, sem preocupação exagerada, apenas gentileza humana silenciosa. Ela olhou para ele, os dedos a roçarem a borda do casaco dele. O coração dela bateu mais forte do que ela esperava. Não porque estivesse envergonhada, mas porque algo dentro dela estava a descongelar. Algo que estava frio há muito tempo. Do outro lado do restaurante, atrás dos vasos de plantas onde Kyle, Bonnie e Max se escondiam, havia silêncio. Bonnie inclinou-se ligeiramente para frente, as sobrancelhas franzidas. Ela sussurrou para os outros, quase incrédula. Ele não está a fingir. Ele é assim mesmo. E pela primeira vez, nenhum deles tinha nada a dizer. Os pratos tinham sido retirados. O burburinho do restaurante tinha diminuído para um murmúrio suave. Lena e Daniel sentaram-se um em frente ao outro, não mais inclinados para a frente em antecipação, mas descansando no conforto de algo real, algo raro. A luz das velas brilhava fracamente entre eles, dançando no reflexo dos seus copos intocados. Lena traçou a ponta do dedo ao longo da borda do copo de água. Baixou os olhos por um momento antes de olhar para cima. Acenou com a cabeça para Daniel desta vez, mas diretamente nos olhos dele. As suas mãos se moveram lentamente. Eu costumava pensar que era difícil de amar. Daniel não a interrompeu. Ele simplesmente acenou com a cabeça uma vez. Sutil, equilibrada, presente, ela continuou com mais fluidez agora, os dedos falando as palavras que o seu coração guardava há muito tempo. Não porque sou surda, mas porque ninguém jamais tentou o suficiente para saber quem eu realmente sou. Os seus olhos não se encheram de lágrimas. Ela já tinha passado dessa fase. Não era tristeza. Era a verdade silenciosa revelada. Eles viam o silêncio, as mãos, as pausas, e presumiam que isso significava que eu era incompleta. Eles nunca viram o resto de mim. Daniel inclinou-se ligeiramente com os braços apoiados na mesa. Com o olhar ainda firme, ele respondeu em linguagem de sinais. Eles estavam errados, então a sua voz quebrou o silêncio, suave e baixa. Quando Ruby tinha 2 anos, a minha esposa faleceu. Insuficiência cardíaca. Não tivemos nenhum aviso. Ele fez uma pausa, os dedos movendo-se em sincronia com as palavras. De repente, eu não era apenas um pai. Eu era tudo. A expressão de Lena suavizou-se. Ela inclinou a cabeça, ouvindo não apenas com os olhos, mas com algo mais profundo. Cada fralda, cada pesadelo. Cada obsessão boba por dinossauros. Tudo sobre mim. Ele riu baixinho, não com amargura, mas com carinho. Havia noites em que eu ficava acordado e me perguntava se estava fazendo a coisa certa, se ela cresceria achando que tinha apenas metade de um pai. As suas mãos desaceleraram, os ombros relaxaram.
Mas ela me ensinou algo que eu achava que tinha esquecido. Que mesmo corações partidos ainda têm espaço para amar. O silêncio caiu entre eles. Não o tipo que grita constrangimento, mas o tipo que só existe entre duas pessoas que viram coisas, sobreviveram a coisas. Lena estendeu a mão lentamente e tocou a ponta da manga dele. Ruby tem sorte, ele sorriu. Eu também. Então os olhos de Daniel se desviaram. Não para ela, mas para a superfície do seu copo de água. Algo chamou a sua atenção. Um pequeno brilho, um reflexo. Ele inclinou-se ligeiramente, estreitou o olhar. Ali, distorcido pela curvatura do vidro, estava o contorno inconfundível de uma lente, uma câmara, que ele virou lentamente, deliberadamente, acima e atrás deles. No mezanino ele viu-os. Kyle, Bonnie, Max, meio escondidos atrás de um vaso de plantas, espreitando com rostos pálidos. Daniel cerrou os dentes. O seu peito subiu uma vez numa lenta inspiração. Depois desceu. Ele olhou para Lena por um segundo. O peso da traição pressionava-o, não apenas por si mesmo, mas por ela. Ela percebeu a mudança no seu rosto, mas antes que pudesse sinalizar uma pergunta, ele levantou-se. Com licença, disse ele suavemente. Depois virou-se para as escadas. Lena observou Daniel subir para o andar superior com passos calmos, mas decididos. Os três culpados se esforçaram para parecer casuais, mas a culpa estava estampada em seus rostos como uma mancha. Ele não levantou a voz. Não causou uma cena. Simplesmente ficou diante deles e disse: claramente vocês tentaram usá-la. Uma mulher com mais força e dignidade do que qualquer um de vocês jamais compreenderá. Como uma ferramenta para me destruir. Eles não disseram nada. O silêncio deles era mais condenatório do que qualquer confissão. Daniel aproximou-se com a voz baixa, mas firme. Se este era o vosso teste, deixe-me dar-vos a resposta. Ele apontou para o andar de baixo. Eu escolho-a. Então virou-se e voltou. Lena ficou parada, sem saber ainda o que tinha acontecido, mas sentindo a mudança no ar, a forma como as pessoas à sua volta pareciam silenciar-se no rastro de Daniel. Ele voltou para a mesa, sentou-se, respirou fundo e olhou para ela. Havia uma câmara. Ele assinou. Eles armaram isto. Estavam a observar-nos. Lena pestanejou uma vez, depois outra, não em choque, mas com algo mais profundo, algo ferido. As suas mãos moveram-se lentamente. Então, o que era real? Daniel hesitou. Só um segundo. Então ele levantou as mãos. Os seus olhos não se desviaram do momento em que você sorriu. Tudo. Os seus dedos tremiam ligeiramente enquanto ele gesticulava, mas ele não parou. Lena observou-o, prendendo a respiração por um instante. Não porque estivesse abalada, mas porque, pela primeira vez, alguém a tinha escolhido sem hesitação, sem precisar que ela fosse outra coisa. E ela percebeu que isso era o início da cura. Daniel dirigiu para casa quase em silêncio, as mãos relaxadas no volante, os faróis iluminando as ruas tranquilas. Uma suave melodia de piano tocava no rádio, instrumental, calma. Mas, na metade da música, ele desligou. O silêncio parecia mais honesto naquela noite. No semáforo vermelho, ele olhou para frente e lentamente tirou uma mão do volante. Sem pensar, seus dedos se moveram. Feliz. Era simples. Um sinal que ele tinha ensinado a Ruby meses atrás, um que ele não usava para si mesmo há anos. Em casa, a casa estava escura, exceto pelo brilho quente de uma luz noturna no quarto da Ruby. Daniel entrou e a encontrou enrolada debaixo do cobertor de dinossauros, segurando o seu tricerátopo favorito como um escudo. Ele sentou-se na beira da cama e observou-a respirar lenta e calmamente. Ela tinha sido o seu mundo por tanto tempo, a sua âncora, o seu propósito. Mas hoje à noite algo mudou pela primeira vez, pensou ele. O papá não se sente sozinho. Beijou a testa dela, sussurrou algo que só ela entenderia nos seus sonhos e saiu silenciosamente do quarto. Do outro lado da cidade, Lena fechou a porta do seu apartamento atrás de si e encostou-se nela, com os ombros caídos e os dedos ainda a tremer. A noite tinha sido diferente de tudo o que ela esperava, e de alguma forma, isso a tornava mais assustadora. Ela caminhou até a casa de banho, sentou-se em frente ao espelho e estudou a si mesma, os olhos ainda arregalados de descrença, os lábios ligeiramente entreabertos por palavras nunca ditas em voz alta. Ela estendeu a mão e tocou suavemente a borda da orelha. Não era vergonha.
Não era arrependimento, era lembrança. De todas as vezes que ela se sentara ali antes, perguntando-se se era incapaz de ser amada. Naquela noite, pela primeira vez, esse pensamento não surgiu. Ela ligou o portátil e abriu uma pasta marcada como favorita. Prática pessoal de ASL. Ela assistiu a um vídeo antigo de uma mulher a fazer sinais lentamente. Obrigada por me ver. Lena fez uma pausa, rebobinou e tentou ela mesma. As suas mãos se moviam com cuidado, um pouco trêmulas no início. Obrigada por me receber. E então, novamente mais suave, mais segura, ela deixou o vídeo tocar mais uma vez. Desta vez, deixando-o ecoar em seu silêncio. E naquele pequeno apartamento onde ela antes se sentia invisível, Lena Park sorriu. Não porque alguém a tivesse salvado, mas porque alguém a tinha visto. Era uma tarde tranquila e dourada quando Lena parou em frente à casa de Daniel, segurando um pequeno ramo de flores silvestres que ela havia colhido no caminho. Ela hesitou por um segundo antes de tocar a campainha, com o coração batendo mais rápido do que esperava. Um momento depois, a porta se abriu e, em vez de Daniel, uma pequena figura saiu pulando. Ruby, com seus cachos rebeldes saltitando e olhos brilhantes de emoção. A menina de 6 anos parou na frente de Lena, respirando fundo, como se tivesse ensaiado para aquele momento. Seus dedinhos se moviam lentamente, deliberadamente. Olá, és bonita. A linguagem gestual era imperfeita e entrecortada, algumas formas ligeiramente erradas, mas a intenção era clara. Os olhos de Lena arregalaram-se. As suas mãos tremiam enquanto se ajoelhava, encontrando Ruby ao nível dos olhos. Lágrimas brotaram sem aviso. Nunca ninguém tinha feito isso por ela antes. Não depois de apenas um encontro com Ruby. Daniel saiu para a varanda com as mãos nos bolsos, observando em silêncio. Quando Lena olhou para cima, ele ofereceu um sorriso tímido. Começamos a aprender esta semana, disse ele gentilmente. Ela queria muito dizer olá. Lena olhou para Ruby e, com os dedos agora mais firmes, sinalizou. Obrigada. És maravilhosa. Ruby sorriu. Depois estendeu a mão para agarrar a dela. Vamos, fizemos limonada. Lá dentro, a casa tinha um leve cheiro de canela e algo ligeiramente queimado. O espaço era habitado, mas aconchegante. Livros infantis empilhados ao lado de um dinossauro de pelúcia. Um forte de cobertores meio dobrado no sofá. Lena sentiu-se estranhamente em casa. Logo, os três se reuniram na cozinha. Ruby insistiu para que Lena se sentasse com ela no chão, onde ela a apresentou entusiasticamente aos sinais para borboleta, coração e família. Lena, rindo baixinho, corrigiu alguns movimentos e acrescentou outros novos. Daniel observava da porta, de braços cruzados, com um sorriso discreto, mas sincero. Naquele momento, vendo a sua filha a comunicar-se por sinais com uma mulher que ele mal conhecia, mas em quem, de alguma forma, já confiava, algo mudou dentro dele. O silêncio na casa, que costumava ecoar, agora parecia preenchido. De repente, Ruby sentou-se com os olhos arregalados. Vamos fazer biscoitos. Papai, podemos? Lena, você gosta de chocolate? Lena acenou com a cabeça e fez sinais. Muito. A cozinha transformou-se num turbilhão de atividade. Ruby mediu a farinha com entusiasmo desordenado. Lena misturou as gotas de chocolate. Daniel ficou encarregado do forno, embora isso rapidamente se revelasse um erro. 15 minutos depois, o alarme de fumo apitou fracamente. Daniel abriu o forno e revelou uma bandeja de biscoitos muito queimados e irreconhecíveis. As bordas enegrecidas enrolavam-se como relíquias antigas. Ruby suspirou. Papai, ela começou a rir. Você fez pedras de chocolate. Lena também riu. Um som que ecoou na cozinha, leve e desenfreado. Ela não ria assim na casa de alguém há anos. Daniel levantou as mãos em sinal de derrota. Estou oficialmente proibido de cozinhar, disse ele com fingida seriedade. Ruby, ainda rindo, pegou um biscoito e fez uma encenação dramática de mordê-lo, depois fingiu desmaiar. Tão crocante. Apesar do desastre, os três se reuniram à volta da mesa da cozinha com canecas de leite quente e pedaços de biscoitos ligeiramente queimados, mas ainda comestíveis. Comeram, riram e partilharam histórias. Ruby falou sobre os seus dinossauros favoritos. Daniel contou a história de como uma vez acidentalmente usou sapatos diferentes numa reunião do conselho. E Lena explicou como uma vez interpretou mal o e-mail de um cliente
e pensou que eles queriam um poema de amor para o relatório anual da sua organização sem fins lucrativos. O calor da cozinha, a alegria silenciosa na expressão de Lena e o brilho nos olhos de Ruby criaram um momento suspenso no tempo. Era imperfeito, caótico e completamente lindo. Quando a noite chegava ao fim, Ruby bocejou e subiu no sofá, puxando um cobertor sobre si mesma. Ela encostou a cabeça no braço de Lena e murmurou sonolenta: "Acho que és a magia do papá." Lena congelou com os olhos arregalados. Ela olhou para Daniel, que também tinha ficado imóvel. Os olhos dele se encontraram do outro lado da sala. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas parou. Em vez disso, ele sinalizou lentamente com clareza: "Obrigado por ter vindo." Lena assentiu com um sorriso suave. Então, sem hesitar, ela respondeu em linguagem gestual: "Fico feliz por ter vindo." E pela primeira vez, Daniel sentiu o que significava voltar para casa e não apenas para um imóvel. Era uma terça-feira de manhã quando Daniel recebeu o convite no calendário. Um assunto discreto. Reunião privada, Kyle, Bonnie, Max. Ele abriu, franziu ligeiramente a testa, mas aceitou sem hesitar. Quando entrou na sala de reuniões, os três já estavam sentados. Pela primeira vez, nenhum deles tinha a expressão presunçosa que costumavam ter quando tentavam miná-lo. Kyle limpou a garganta, hesitante, o que era incomum. Bonnie olhou para as mãos e Max evitou completamente o contato visual. Daniel ergueu uma sobrancelha. "Precisam de alguma coisa?" Kyle acenou com a cabeça, pegou num tablet e clicou em reproduzir. A sala encheu-se com os sons suaves do vídeo, as imagens da câmara escondida no Riverside Grill. O plano era capturar Daniel vacilante, atrapalhado, rejeitando o encontro assim que descobrisse que Lena era surda. Em vez disso, não mostrava nada disso. Lá estava Daniel, gentilmente a fazer sinais. Prazer em conhecê-la. Lá estava Lena, com os olhos a brilhar. Havia longos momentos de risos, olhares calorosos, silêncio partilhado sobre memórias verdadeiramente dolorosas. Havia um momento em que Daniel se levantou e gentilmente enrolou o casaco nos ombros de Lena, depois de ela ter derramado algo. Quando a filmagem terminou, ninguém disse uma palavra por 30 segundos. A voz de Bonnie finalmente quebrou o silêncio, crua e fraca. Pensamos que poderíamos expô-lo, mas tudo o que expusemos foi o quanto estávamos errados. Daniel permaneceu em silêncio de braços cruzados. O seu rosto não demonstrava raiva, apenas uma discreta decepção. Quando ele finalmente falou, foi com calma, mas firme. "É tudo?" perguntou. Kyle acenou com a cabeça. "Sim. E vocês planejaram isso porque pensaram o quê? Que a gentileza é uma encenação." Max murmurou. "Não achávamos que fosse real." Daniel fez uma pausa e disse: "Obrigado por finalmente perceberem que era." Ele não ameaçou denunciá-los, não exigiu punição. Simplesmente levantou-se e disse: "Acredito que a forma como corrigimos os nossos erros diz mais sobre nós do que a forma como os cometemos." E então saiu da sala. 3 dias depois, o CEO da empresa realizou uma reunião com todos os funcionários. Após as habituais atualizações trimestrais, ele olhou ao redor da sala com um sorriso. "Há mais uma coisa", disse ele. "Estamos entusiasmados em anunciar que Daniel Reed assumirá a nova função de diretor-geral regional." Aplausos encheram a sala. Daniel acenou com a cabeça educadamente. Ele apertou as mãos, agradeceu a alguns simpatizantes, mas não se demorou porque no bolso o seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Lena. "Ruby diz que aprendeu hoje a linguagem de sinais para a família." "E eu também." Daniel fechou os olhos por um segundo, depois colocou o telemóvel contra o coração. Essa era a recompensa que realmente importava. Fim de semana, no parque. Era uma tarde dourada, daquelas em que a luz do sol se filtra suavemente através das folhas das árvores e a brisa cheira a primavera e memórias. Daniel estendeu uma manta xadrez azul e branca na relva. Ruby rodopiava à sua volta, cheia da energia de uma criança de 6 anos, assim que avistou os patos perto do lago. Lena apareceu com um pequeno cesto de vime cheio de muffins de banana quentes. "Olá", disse ela sorrindo. "Olá", respondeu Daniel. "Estamos felizes por estares aqui." Sentaram-se debaixo de um carvalho alto, partilhando muffins e histórias. Lena ensinou Ruby a fazer sinais para palavras como borboleta e sonho. Ruby, por sua vez,
Criou seu próprio sinal, uma mistura de amor e bobagem, que ela decidiu que significava felicidade. Daniel observava-os com o coração cheio. Então Ruby levantou-se, sacudiu as migalhas da camisa e fez um gesto para que os dois adultos se aproximassem. Vamos fazer isso, disse ela com um sorriso. Ela pegou a mão de Lena com uma e a de Daniel com a outra, e gentilmente fez o sinal. Família. Daniel colocou a mão gentilmente no ombro de Lena. Lena estendeu a mão e colocou a palma sobre a de Ruby. Ficaram sentados assim por um longo momento, sem precisar de palavras. Porque às vezes, as declarações mais altas são feitas em silêncio. E naquele silêncio, tudo fazia sentido. Eles não estavam mais apenas a curar-se. Estavam a tornar-se completos. Juntos, 6 meses se passaram desde aquele primeiro jantar na casa de Daniel. Desde que biscoitos queimados e sorrisos tímidos se transformaram em algo muito mais profundo, o tempo ficou mais quente. E naquele sábado, os três foram de carro ao parque, com um cobertor no porta-malas, uma cesta de sanduíches e frutas no colo de Lena e Ruby tagarelando no banco de trás. Escolheram um local tranquilo debaixo de um grande bordo. Daniel estendeu o cobertor enquanto Ruby corria à frente para colher flores silvestres, o seu riso cortando a brisa como a luz do sol. Lena sentou-se ao lado dele, tirando os pequenos recipientes um por um, enquanto Daniel servia limonada em copos de plástico. Ruby voltou com uma coroa de dentes de leão e a colocou desajeitadamente na cabeça de Lena. Agora és a nossa rainha do piquenique, declarou ela. Depois riu e sentou-se entre os dois, segurando as mãos de cada um. Os três sentaram-se em um silêncio suave, observando as nuvens passarem. Então Ruby, sem qualquer provocação, olhou para cima e disse pensativamente: Eu só tinha o papá, mas agora tenho o papá, você e uma melhor amiga que sabe linguagem de sinais. Lena piscou, surpresa, enquanto Daniel se inclinou para apertar gentilmente o ombro da filha. Você tem sorte, Lena sinalizou suavemente, sorrindo. Ruby assentiu. Eu sei. Eles permaneceram assim por horas, comendo, rindo, ensinando uns aos outros sinais para pássaros. Gelados e palavras engraçadas. Ruby inventou. Sem grandes momentos, apenas conforto, apenas pertencimento. Um ano depois daquele primeiro encontro às cegas, eles voltaram ao lugar onde tudo começou. Riverside Grill. A mesma mesa, a mesma iluminação suave. Mas desta vez, não foi um encontro arranjado. Foi algo que eles escolheram. Daniel usava o mesmo casaco azul marinho daquela primeira noite, embora agora estivesse um pouco mais folgado. Ele tinha perdido um pouco de peso a correr atrás de Ruby pelos parques. Lena usava um vestido creme, simples e elegante, o cabelo preso de forma solta e um leve brilho nos lábios. Ruby sentou-se entre eles com um vestido de tule rosa, balançando os pés debaixo da cadeira. Desta vez, o empregado trouxe um pequeno bolo em vez do menu, e Lena olhou para ele com curiosidade. Antes que ela pudesse perguntar, Ruby levantou-se, limpou a garganta e virou-se para ela. Com precisão cuidadosa, as suas pequenas mãos fizeram os sinais que Daniel lhe ensinara em segredo durante o último mês. Menina Lena será minha mãe para sempre? Lena engasgou-se. A sua mão voou para a boca, os seus olhos encheram-se de lágrimas. E então Daniel levantou-se. Enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Lentamente ajoelhou-se ao lado da filha, olhando para Lena. Não estou a pedir porque falta alguma coisa, disse ele com voz suave. Mas porque tudo é melhor contigo, disse ele abrindo a caixa. Dentro havia um anel de ouro simples com um único diamante, elegante e despretensioso, tal como ela. As lágrimas de Lena escorreram. Ela virou-se para Ruby e respondeu com sinais, as mãos a tremer ligeiramente. Sim, adoraria ser tua mãe. Então ela virou-se para Daniel e sussurrou, sim. Mas em vez de dizer mais alguma coisa, ela gentilmente levantou as mãos e sinalizou. Família não é algo que temos, é algo que escolhemos. Rabbit. Daniel assentiu, lutando contra as próprias lágrimas. Ruby lançou-se nos braços de Lena, e os três se abraçaram, risos misturados com lágrimas. O garçom aplaudiu discretamente ao lado. Outros clientes sorriram, alguns enxugando os olhos, mas naquele momento não havia mais ninguém na sala. Semanas depois, Lena estava em frente ao espelho de uma pequena boutique de noivas. O vestido caía perfeitamente em todos os lugares certos. Linhas simples,
rendas elegantes nas mangas. Ruby girava em uma versão menor ao lado dela, praticando como andar pelo corredor, segurando um buquê. Daniel enviou uma mensagem naquele momento. Sinto sua falta. Amo-te e a Ruby quer saber se o teu vestido brilha. Lena riu, enxugou uma lágrima e respondeu com uma foto dela e da Ruby a rodopiar juntas. Naquela noite, elas se aconchegaram no sofá a assistir a um documentário sobre os oceanos. Ruby sinalizou. Somos todos afortunados, antes de adormecer entre elas. Daniel olhou para Lena, depois para Ruby e sussurrou. Não somos apenas uma família. Somos uma escolha. E eu escolho isto todas as vezes. E no silêncio que se seguiu, Lena estendeu a mão, pegou na dele e respondeu em linguagem gestual. Sempre. Obrigada por assistir a esta emocionante jornada de amor, cura e família escolhida. Se Lena, Daniel e a pequena Ruby tocaram o seu coração, imagine quantas outras histórias como a deles estão à espera de ser contadas. Na Kindness and Love Tales, acreditamos no poder da compaixão e das segundas oportunidades. Não se esqueça de curtir, partilhar e inscrever-se no nosso canal para mais histórias emocionantes que ficarão com você muito depois do vídeo terminar. Clique no ícone do sino para nunca perder uma história que pode restaurar a sua fé no amor. Até a próxima história.